comentar. A Kay virou e falou agora exatamente o seguinte. Ela disse ela disse que não é racista porque tem familiares pretos. Aí a Tina virou e respondeu assim: esse é o primeiro argumento que uma pessoa racista usa. João. Bom, primeiro deixa eu dar meu boa tarde direito agora, né? Porque no começo ali eu me confundi um pouco, mas boa tarde, muito obrigado de novo aí pelo convite, pelo espaço. Eu acho que concordo com o Fefito, acho que foi. Eu vi muito por cima, a gente estava para entrar no programa, mas me parece que foi um momento, até de certa forma, um tanto inédito, pelo menos para o lado de questões raciais, aí da história do reality. Eu acho que tudo isso escancara a omissão do próprio Big Brother Brasil com relação a esse caso, né? Eu acho que é muito legal que o Fred Nicásio tenha tido a coragem de se manifestar, mas esse não era o lugar dele, de colocar essas pessoas que praticaram uma espécie de racismo religioso contra ele, no lugar que elas pertencem dentro do programa. Eu acho que, primeiro que eu acredito que essas pessoas não deviam ganhar uma segunda chance de voltar para o reality, porque racismo religioso é crime, né? E a gente teve essa semana a gente teve um exemplo muito bom, até de certa maneira, de como eu acredito, pelo menos, que o programa tem que lidar com esse tipo de situação, né? É o tipo de situação que precisa sair da televisão, no primeiro lugar. Esse é o tipo de situação que precisa ser tratada, como o próprio Fred Nicásio disse, na seara da justiça, porque é um crime. Mas ainda, já que o programa não fez isso, eu acho que é excelente a atuação do Fred, é excelente ele trazer que racismo mata pessoas, e é preciso que se entenda que racismo também tem a sua ala de racismo religioso. Porque mesmo a Kay, acho que ela ainda falou, não foi racismo porque se fosse uma pessoa branca a gente diria a mesma coisa. Só que essas religiões elas têm uma matriz africana, elas têm uma matriz na negritude e uma relação direta com a negritude. Então, as pessoas brancas que pertencem a essas religiões são atacadas por conta dessa matriz, por conta dessa origem Perfeito. que tem total laço com a negritude. Então, é racismo, é uma maneira de ser racista. E, enfim, fiquei muito feliz com o discurso, mas fico muito triste que o Fredão tenha passado por tanta coisa para chegar nesse momento, né, de falar alguma coisa. Perfeito. Olha, nesse momento a conversa segue lá, tá na casa e eles continuam falando, a Kay continua se defendendo, dizendo, né, que tem pessoas pretas na família e tal. A Tina segue lá macetando ela também, falando que isso não é desculpa, né? Acaba sendo um argumento muito fácil de ser utilizado e isso só comprova mais uma vez o tamanho da desinformação e falta de interesse, né, Fefito, de aprender com o conteúdo que existe na internet. Hoje em dia tem tantas fontes de informação e não são pessoas pretas que precisam ensinar as pessoas brancas a como elas devem agir, né? Isso é fundamental, na verdade, para toda pessoa branca levar para a vida. A gente tem, hoje em dia, muitas fontes de informação. Claro que a gente pode perguntar, claro que a gente pode pesquisar, mas uma pessoa preta, ela não tem a obrigação de ser um oráculo para sair definindo o que é racismo e o que não é racismo para pessoas brancas, pura e simplesmente porque isso é fazer pessoas pretas reviverem um trauma constante, um trauma que elas vivem desde muito cedo na própria vida. A gente tem que ter um olhar de empatia e alteridade nesse, embora a gente não saiba como pessoas brancas o que é passar por racismo, porque não existe racismo reverso, muito importante dizer isso, pessoas brancas não passam por racismo, mas a gente precisa ter um olhar de alteridade, que é o olhar de se colocar no lugar do outro, de pelo menos refletir sobre como a gente se sentiria no lugar do outro, para tentar chegar perto desse lugar e entender o quão constrangedor é ter que ficar revivendo traumas. Eu acho, de verdade, que a casa do reencontro foi uma ótima jogada para o BBB, do ponto de vista de jogo, porque se a gente for parar para pensar, a casa regular, o jogo oficial, já não oferece mais tantas atrações no que diz respeito a conflitos. As pessoas já estão cansadas, elas já não estão tretando tanto. Aí, nessa casa, a gente tem um grande acerto de contas entre várias pessoas. Como ficou muito claro, um monte de gente se ignorando ontem quando se viu.
Só que, quando isso ultrapassa a esfera do entretenimento, é caso de justiça. Então, é muito importante que as coisas sejam nomeadas como são. Eu tô com o João nesse sentido. Não acho que pessoas acusadas de racismo religioso tinham que estar lá dentro. E me incomodou muito ontem de noite que as pessoas viram que o Fred estava triste, o Fred estava incomodado. A Kay e o Gustavo fingiram que nada acontecia. É como se o Fred não estivesse no lugar, ficavam rindo, brincando o tempo todo, como se a questão não estivesse ali como um grande elefante branco colocado dentro dessa casa. Ainda dou uma mini colher de chá pro Christian, porque o Christian chegou a conversar com alguém, acho que com a Marília, dizendo que procurou o Fred, porque queria se desculpar, queria conversar com ele, e o Fred não quis direito dele. Mas o Christian, pelo menos, tinha a noção de que havia ali um climão entre eles. A Kay e o cowboy preferiram ser cínicos e fingir que nada acontecia. Isso, para mim, não é atitude de quem quer aprender sobre algo ou de quem quer se desculpar sobre algo. É de quem quer, de quem quer varrer isso para baixo do tapete e que provavelmente não dá à questão a seriedade que ela merece. Perfeito. Olha, inclusive, vamos às informações do comportamento de cada um. A Kay a gente já mencionou aqui como ela reagiu. Agora vamos ver como é que o Gustavo reagiu. Se a gente tiver o tweet aí, o Paulinho, se não tiver, eu coloco na tela aqui. O Gustavo, tá bom, coloquei aqui, ó. Gustavo pediu perdão, disse que não conhece a religião do Dr. Fred e que isso é uma ignorância, ok? E aí, o Christian também pediu desculpas ali, pediu perdão pro Dr. Fred, falando que foi muito ignorante e que isso fez ele ter medo, ou seja, medo de falar a respeito desse assunto. João, o medo, ele de fato faz as pessoas cometerem erros? Nesse caso, na sua opinião? E eu acho curioso esse argumento do não conhece a religião. Eu também tenho muitas religiões que eu não conheço. A própria religião do Fred Nicasso, que é o culto de Ifá, que é uma religião de matriz africana menos conhecida no Brasil, eu não conheço também. Eu não entendo a relação que isso tem com você sentir medo de uma pessoa, com você dizer que você vai apertar o botão da casa, que foi o que a Kay falou na época, porque a pessoa está ali manifestando a sua religiosidade, e também não faço a menor ideia do que o desconhecimento tem a ver com medo. Assim, nesse caso específico, o Fred Nicasso, ele não teve nenhuma atitude agressiva naquele momento com ninguém, e ele não falou nada, né? Ele não tinha falado nada, ele estava com o ombro machucado, andando pelo quarto, que tinha mais outras, sei lá quantas pessoas, um quarto coletivo, num reality show, com câmeras, enfim. Todo um contexto, assim, de muita proteção para você levantar a questão do medo neste contexto específico, onde não há nenhum tipo de atitude que justifique isso. Então, é importante que a gente faça essa divisão, eu acho muito, muito importante, que entre o não conhecer uma religião e isso seja justificativa para você ter qualquer tipo de atitude. Pô, eu não conheço a religião, mas eu acho que é absolutamente acessível o conhecimento do fato de que o Brasil é um país absolutamente campeão em intolerância religiosa contra religiões de matriz africana, um país que queima terreiros, um país que bate em criança, que tenta tirar a criança de mãe por ela ser do candomblé, da Umbanda. Isso é de conhecimento geral, isso faz parte do noticiário diário, está na boca das pessoas. Enfim, eu não acho, eu não vejo relação e acho que é uma justificativa ruim. Eu gosto até do pós-BBB do Christian, como o Diguinho falou, eu acho que ele teve atitudes que para mim são coerentes, assim, não coerentes, mas são atitudes que eu acho que vão num caminho legal. Erro, agora né? mesmo, agora mesmo ele pediu desculpas, ele foi o primeiro a falar depois que o Fred deu o discurso, e ele pediu desculpas. O Gustavo tentou interromper o Fred, ele disse pro Gustavo não interromper, deixar ele falar. É uma postura ok, assim, sabe? É o suficiente? Longe disso, porque isso foi um crime cometido. O crime não se resolve com o pedido de desculpa. Mas é uma atitude, pelo menos, que é melhor do que a daqui do Gustavo, que, como você disse, são atitudes cínicas até, né? E que mantém a violência por mais tempo, né? É um prolongamento dessa violência. Continua sendo uma atitude com um certo viés racista, né?